2000, voltamos aí com a nossa primeira aula aí relacionada aos módulos de Física 1, módulo 1 e módulo 2. Então, gente, nesse ano a Física está dividida aí em dois módulos. Tanto que o primeiro módulo a gente vai fazer mais revisão do ano passado e o segundo módulo a gente vai ter as matérias relacionadas a esse ano. Então, começando aí com Física 1 no primeiro módulo, nós vamos rever as leis de Newton. Nós sabemos que as leis de Newton são três, camarada, que a gente estudou no ano passado, aonde que as três leis de Newton são o quê? Inércia, força igual a massa vezes aceleração e ação e reação. Aonde que a inércia é a propriedade do corpo em ficar parado ou ficar em movimento, mediante uma força que atue sobre ele. A segunda lei é a lei da força, que é aquela que deriva a fórmula de todas as outras forças de física, que é o que? Força igual a massa vezes aceleração. Então ela é uma fórmula diretamente proporcional, que se eu aumento a massa ou aumento a aceleração, aumenta a força. Se eu diminuo a massa ou diminuo a aceleração, diminui a força. E ação e reação, que é aquela forma que cada ação corresponde a uma reação, certo? Depois disso aí, a gente começa a ver os tipos de força que a gente já tinha visto. Quais são os tipos de força que existem na física? Nós temos o quê? A força de campo. O que é força de campo, professor? São todas as forças que possuem um campo de atração ou repulsão. Tipo, por exemplo, força elétrica, força gravitacional, força magnética, são chamadas de forças de campo. Temos força de contato. O que é força de contato? É aquilo que precisa de contato para mover um objeto. Por exemplo, ó, bati aqui, ó, força de contato, tá vendo? Então, encostou no objeto, movimentou, fez barulho, quebrou, amassou, força de contato. Depois, força-peso, é a força que faz com que a gente não seja Superman, que a gente não fique voando por aí. É a força com que a Terra atrai os corpos para si. Então nós chamamos de força-peso. É o que determina o seu peso nesse planeta. Que é dado o quê? Pelaquela formulazinha que já trabalhou no ano passado, peso igual a massa vezes gravidade. Lembra a gravidade da Terra, gente? Do nosso planeta? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a gravidade. Então quer dizer o quê? Quanto maior a gravidade do planeta, mais peso você faz. Quer dizer o quê? Se você for sair daqui para a Lua tem menor gravidade, você vai ter menos peso. Quer dizer que as coisas lá vão ser mais leves, você vai ter mais facilidade de levantar as coisas. É por isso que você viu alguns animes aí, que você, galera, é fã de anime, viu um Dragon Ball, o Saiyajin chegava aqui na Terra e era mais forte. Por quê? No planeta dele a gravidade era maior. Coisa que também relacionou, igual o filme do Superman, o último, que falava que os kryptonianos eram mais fortes porque a gravidade do planeta dele é mais forte. E isso tem conceito físico comprovado. Quer dizer o quê? Vamos dizer que você saia desse planeta aqui e vá para outro planeta que a gravidade lá seja 10% da gravidade aqui. Quer dizer o quê? Se você aqui conseguir levantar 100 quilos, naquele outro planeta você vai levantar 1 tonelada, porque a gravidade é mais fraca. Então você vai ser um super-herói daquele planeta, assim se dizendo. Então essa é a ideia da força-peso. Depois você tem a força, botei aqui, faltou aqui, de tração. É a força o quê? É a força com que qualquer objeto sendo puxado pela corda exerce. Então você puxou qualquer objeto com a corda, é força de tração. Depois, por penúltimo, temos a força de atrito, que é a força oposta ao movimento. Quer dizer o quê? Quanto mais atrito no lugar, mais difícil é de movimentar aquele objeto. Quanto menos atrito, mais fácil é de se movimentar. Quer dizer o quê? Você jogou água num piso liso, quer dizer o quê? Não fica mais fácil de você levar um tombo, porque você diminuiu o atrito daquele lugar. Por isso que tem algumas lojas que vendem piso antiderrapante. É um piso que ele é o quê? Rugoso. Quanto mais rugosa a superfície, mais atrito ela gera, certo? Então o atrito, lembre que é a força oposta ao movimento. Para você movimentar qualquer coisa, você tem que fazer uma força maior que a força atrito, que é a força Fátima. E por último aqui a força elástica, que é a força o quê? A força que qualquer objeto tem a propriedade de se esticar ou se deformar e voltar à sua forma original. Então você tem essa força elástica no elástico normal de roupa, numa tiradeira, num arco e flecha. E isso são forças elásticas, tá? Então essas são as forças que vamos estudar cada uma delas com mais calma na sala de aula aí. Então, galera, essa aqui a gente encerra com esse tipo de força e a gente se vê na nossa próxima aula aí. Fui!